Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. O meu nome é Marco Júnior, sou o articulista e secretário-geral do Brasil Grande e apresentador aqui do Balanço Nacional, o nosso programa semanal para aqueles que gostam aí de falar sobre economia, política, sociedade e outros temas, né? E o tema dessa semana, né, o tema desse programa, né, é sobre os 2 anos do conflito em Gaza, né? 2 anos estes que se completaram no último dia 7 de outubro, né? Que nós vamos abordar aí, sobretudo os mais recentes desdobramentos desse conflito, né? Na nossa bancada, nós temos Gabriel Passos, que é articulista e vice-presidente do Brasil Grande, e também o nosso convidado especial, Ali Ramos, né, que é do canal Vento Leste. Antes de mais nada, antes que os meus colegas aqui de bancada se apresentem, eu vou estar pedindo para que todos aqui, se você ainda não se inscreveu no canal do Brasil Grande, se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês possam estar acompanhando em primeira mão as notificações do nosso canal, né? Também façam o mesmo em relação ao canal Vento Leste, né? O nosso convidado Ali Ramos, que vai estar se apresentando agora. Mas Ali pode se apresentar. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, boa noite aí, pessoal. É sempre um prazer estar aqui. Peço desculpas aí que eu estou meio resfriado, né? O clima aqui onde eu moro está dando umas variações. Deu uma travada aqui, né? Mas retornamos. Sim. Peço que se inscrevam aqui nos dois canais, né? E vamos falar aí sobre esses 2 anos de carnificina, né? De uma guerra que não obteve seus objetivos estratégicos. Novamente, se inscrevam no Brasil Grande, no Vento Leste, e é isso aí. Gabriel? Bom, saudações a todos, boa noite. Marcos, boa noite ali. Mais uma vez é um prazer estar falando com você, né, e tendo a oportunidade de estar aqui com você, brindando com o seu gigantesco conhecimento a respeito de geopolítica, especialmente o Oriente Médio. Boa noite ao público, né, que está acompanhando essa live agora, né, seja vindo pelo link do Ali do Vento Leste ou do Brasil Grande. Realmente, igual ele disse, é uma carnificina, né, terrível, um dos piores, se não a pior, do século XXI, de todas essas guerras aí. Eu acho que nós não tivemos tantas pessoas, né, 67 mil, alguns dados, outros colocam ali, inclusive jornais ocidentais, 200 mil. É realmente absolutamente desproporcional, né? Conflito que acabou colocando em prática muitos blocos ali que, em teoria, iriam se enfrentar uma hora ou outra, né? A coalizão ali que empurra Israel e o eixo da resistência, que já estavam se preparando há muito tempo para esse processo. Eu acho que também a gente pode ressaltar, em especial, a quebra do antigo sistema de segurança coletiva que existia naquela região, especialmente dos anos 90 para cá, desde a Revolução Iraniana, né, que foi uma tentativa ali dos Estados Unidos e os seus aliados, seja no Golfo ou seja Israel, de conter o Irã. Só que eu acho que depois da carnificina em Gaza e eventos como você pode pegar ali o bombardeio dentro do território do Catar, colocou em xeque todo esse processo, né? Além da credibilidade que o eixo da resistência ganhou no mundo islâmico no geral, no meio desse processo. A deteriorização das relações diplomáticas exteriores de Israel também há de se considerar, e o impasse no âmbito militar, né, do processo. Apesar do eixo da resistência ter sofrido golpes pesadíssimos, né, a queda do Assad, embora tenha outro aspecto a ver, ou mesmo a decapitação da liderança do Hezbollah, o Hamas também, que sofreu muito com esse processo,
Israel realmente não conseguiu concluir com seus objetivos estabelecidos, né? Que era tentar empurrar toda aquela população ali na base, né, dos bombardeios, né, e da fome, e não conseguiram até agora esse processo que o Donald Trump iniciou de chegar a um acordo ali, colocando inclusive o Hamas, né, assentando na mesma mesa que o gabinete do Netanyahu. Ou seja, o Hamas conseguiu, goste do Hamas ou não, eles conseguiram levar o Israel para dentro de uma sala, né, e assentar numa mesa de negociações, que é um feito notável. E é o que parece, em troca dos reféns, irão ver ali na casa dos milhares de prisioneiros palestinos, muitos ligados, inclusive, à resistência da época do Fatah, da época da Segunda Intifada, né? Então, tendo o que a gente pode dizer, geopoliticamente falando, foi uma vitória moral e também, né, de certa forma, até militar, esse grupo aí que resistiu à ofensiva brutal israelense. Obrigado, Ali, obrigado, Gabriel, aí pelas suas primeiras intervenções, né? E eu vou iniciar aqui minha fala, né? Basicamente voltando aqui ao ponto que nós iremos iniciar aqui, como é que tudo começou. Na verdade, assim, eu acho que falar como que tudo começou é meio complicado, porque esse conflito, né, que completou 2 anos no último dia 7 de outubro, né, ele, na verdade, é um desdobramento de uma questão, de um conflito maior, vamos dizer assim, que se arrasta há pelo menos há quase 80 anos, né, que é desde 1948, quando foi fundado, então completaria aí no ano de 2028, né, 80 anos. Então, ou seja, são 77 anos, né, que pelo menos que esse conflito se arrasta. Nós tivemos aí diversas guerras, né? Tivemos, como o Gabriel mencionou a última intifada, né, a segunda intifada, que aconteceu entre 2000 e 2005. Tivemos ainda uma primeira intifada nos anos 80. Tivemos outra série de conflitos de maior ou menor escala, né, relacionados a toda essa questão, né? Mas entrando no ponto, né, do conflito de 7 de outubro, né, que foi, né, iniciou-se, né, esse caso, o dia 7 de outubro, iniciou-se, né, com uma ação, né, uma ofensiva do Hamas, né, em território israelense, uma ofensiva sem precedentes, né, muito maior do que outras ofensivas que ocorreram, e de forma até de uma forma até com meios que até então não tinham sido usados anteriormente, né? Normalmente quando o Hamas costuma atacar, entrar, né, em confronto com Israel, geralmente é por aquele meio convencional de foguetes, né, e você atinge certos alvos próximos. No caso foi bem diferente, teve uso inclusive de paraquedistas, teve uso, né, de ferramentas bem mais sofisticadas, né? Inclusive, né, eles conseguiram, né, penetrar no território israelense de uma forma que tipo assim, é como se eles conseguissem ocupar quase que uma segunda faixa de Gaza em pouquíssimo tempo, pouquíssimas horas até, né? Eles conseguiram ocupar um território dentro de Israel, que era o equivalente a uma segunda faixa de Gaza. Então, assim, era um feito, né, considerando toda a situação do grupo, né, do Hamas, e considerando o estágio, né, que a faixa de Gaza estava e está até então, né, que é um estágio de bloqueio, né? Israel bloqueia a faixa de Gaza já há um bom tempo, né? E ali, né, teve 1.200 mortos, né? Até que ponto essas mortes foram causadas ou não pelo Hamas, né? Ou então houve alguma outra situação, é algo que não está totalmente esclarecido, né? Também houve muita desinformação em torno disso, e isso também vai ser abordado, né, ao longo da nossa transmissão. E, assim, para a gente poder ocupar com mais outras questões, né,
a resposta israelense foi, além de esperada, foi uma resposta brutal em todos os sentidos, né? Houve a ação de bombardeios aéreos, em seguida uma ofensiva terrestre que na prática empurrou, né, aquela população que vivia na faixa de Gaza para um território espremido ao sul daquela faixa, né, e que na prática reduziu, né, a faixa de Gaza quase que por inteiro a uma completa pilha de escombros, né? Isso sem prejuízo do custo humanitário daquilo, de milhares de mortos, né? O Gabriel mesmo mencionou, né? Tem números que falam em 60 mil, outros números falam em mais de 200 mil mortos, né? Inclusive números atestados por fontes, né, israelenses mesmo, né? E ali, para além dessa ofensiva militar, né, existe também uma ofensiva informacional, né? Que aí você envolve agentes na imprensa, né, agentes nas redes sociais, né, para poder justificar essas posições. Um outro ponto importante, né, que é a questão das acusações de genocídio, e que com fortes evidências de genocídio, né, praticadas por Israel nessa ofensiva militar, né? Tanto é que Benjamin Netanyahu ele tem uma ordem de prisão, né, no nome dele, e que isso ficou evidenciado não só pela ação em si e pela forma desproporcional que ela foi conduzida, como até por declarações de membros do gabinete de Netanyahu, né? Falando que ia, digamos assim, eliminar aquilo ali, acabar com aquela região, ou que ia, digamos, transformar aquilo num empreendimento imobiliário depois, né? Dando a entender que, na hipótese mais branda, né, estaria se conduzindo uma verdadeira limpeza étnica naquela região, né? E óbvio, isso dali alarmou, de certa forma, alguns membros da comunidade internacional, mesmo países que até então eram aliados, né, simpatizantes, né, de Israel, mas que, de certa forma, veem um excesso, né, por parte do atual governo. Também vale lembrar, né, que Netanyahu, né, nesse último gabinete, ele é o gabinete mais radical da história de Israel. É o gabinete mais radical. Tem partidos, né, que são carranistas, né, partidos que negam direito à existência de um Estado palestino, né? E que, inclusive, né, alguns membros, né, alguns apoiadores desses partidos demonstraram, já chegaram a demonstrar em algumas ocasiões até simpatia pela morte do Yitzhak Rabin, né, que foi o premier israelense que tentou costurar acordos, né, com a autoridade palestina, né, já faz uns 30 anos, e ele foi assassinado por um militante, né, de extrema-direita. Então você tem toda uma história, né, toda uma situação que mostra o quão complexo foi, né? E como se diz, como disse o Ali, como disse o Gabriel, né? Apesar disso tudo, os objetivos principais de Israel não foram cumpridos. Os objetivos de Israel não foram atingidos, né? E tanto é que houve esse acordo, né? Espera-se que vamos ver quais são os próximos capítulos, né, desse acordo intermediado pelo presidente Donald Trump. Isso também, de certa forma, é uma questão meio que pessoal, né? Acho que Trump quer ter uma grande vitória para chamar de sua, né? E nós temos tudo isso, né, em questão, e ainda vou depois abordar, né, a questão do posicionamento do governo brasileiro e como certos agentes políticos aqui
né, reagiram a isso tudo, né? Vou primeiro passar a palavra aqui ao convidado, o Ali, para dar a sua primeira colocação, e aí em seguida o Gabriel também vai falar. Eu acho que é interessante pincelar aqui para o nosso público, né, os interesses estratégicos envolvidos. Né? O interesse da Turquia e do Catar, né? Sendo a Turquia e o Catar o maior fiador aí do Grupo H, né? Para evitar aqui a desmonetização do vídeo em Gaza. Ao contrário do que se pensa, pessoal, não é o Irã, tá? O maior financiador, até porque o Irã não tem nem dinheiro para isso, né? Mas vamos falar do Irã mais à frente. A Turquia tem um projeto que chama Mavi Vatan, né? Pátria Azul, em que ela quer controlar três, nesse caso aí, oceanos, né? 3 mares. O Egeu, o Negro e o Mediterrâneo Oriental. Né? Então, o controle da Palestina, aí nesse caso, entra dentro deste projeto, né, da Turquia de projeção marítima e de transformar a Turquia num grande escoador de gás natural e petróleo. Né? E lembro aqui que existem bilhões de metros cúbicos de gás na costa da Palestina. Né? Nesse caso aqui, o Irã, que aí entra como segundo fiador, né, tem uma doutrina que chama solidão estratégica, né, que vem desde a época do Shah. O pessoal aqui não deve conhecer, né, mas o Shah financiou contra o Egito, do Gamal Abdel Nasser, os montanheses no Iêmen, né, que guerrearam contra o Egito e venceram e que hoje nós conhecemos como Houthis, né, só que na época eles guerrearam a favor da monarquia. Qual o interesse do Grupo H em específico? Né? O interesse basicamente era melar os acordos de Abraão. Porque se os acordos de Abraão tivessem saído, basicamente, todos os países árabes teriam se alinhado a Israel, normalizado relações com Israel, com exceção do Irã e da Argélia, né? E, basicamente, aí, qualquer prospecto da causa palestina e adiante teria morrido, né? Por isso, 7 de outubro. Nesse caso, aí, em coordenação de todos esses objetivos estratégicos, mas mais do Irã, ou mais da Turquia e do Catar, neste caso. Qual era o objetivo israelense, segundo o próprio Comando Maior israelense, segundo o próprio Mossad? Eliminar o Hamas. Não foi feito, esse objetivo não foi levado adiante. Lembra aqui que no primeiro cessar-fogo anunciado unilateralmente pelo Donald Trump, basicamente, haviam 3 itens que foram abandonados. Né? O primeiro, o Grupo H não participaria da nova governança de Gaza, foi abandonado. O segundo, Israel ocuparia a faixa de Gaza, né? Seguiria ocupando, foi abandonado também. E terceiro, o Grupo H se desarmaria e também foi abandonado. Né? Então, necessário que o pessoal entenda aqui, é uma guerra de guerrilha, tá, pessoal? Uma guerra de contra-insurgência. É um exército irregular que usa tática de bater e correr, tendo seu santuário ali nos túneis, né? Que tende a impor um atrito, a isolar o inimigo economicamente, como a Argélia fez contra a França, como o Vietnã, né? O Vietnã do Norte fez contra o Vietnã do Sul e os Estados Unidos. Então, o Grupo H usou a mesma tática, né? E ter sobrevivido, né, nesse caso aí, numa guerra tão pesada, não é só um feito e tanto, como também Israel não conseguiu levar adiante seu objetivo estratégico. Lembrando aqui, pessoal, que existem 3 níveis de objetivos em operações militares. Você tem objetivos estratégicos, operacionais e táticos. Israel teve muitas vitórias táticas, mas as vitórias táticas não se converteram em vitórias estratégicas, simplesmente porque Israel decidiu destruir, né, 80% da infraestrutura civil em Gaza e tornou simplesmente inocupável, né, o território durante a guerra pela infantaria israelense. Tendo Israel se valido aí muito da força aérea, né, nesse caso. Mas desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Batalha de Stalingrado, né, a boa prática militar ensina que você não destrói aí todo o território inimigo, né, a infraestrutura civil inimiga, que você só dá trincheiras para o seu inimigo. Mas, dada essa breve introdução aqui, passo adiante. Agora é a sua vez, Gabriel. Como o Ali falou, as pessoas tendem a associar o Hamas ao Irã. O Irã já tem o próprio grupo dele, né, que é hoje convém se chamar o Eixo da Resistência. Antigamente era Crescente Xiita, que é aquele grupo ali que reúne o Catar, Hezbollah no Iraque, né, o antigo regime baatista, liderado pelo Bashar al-Assad, e o Hezbollah, que era ali o mais forte, que conseguiu ganhar muita proeminência
né, nas guerras ali na Guerra Civil do Líbano, e depois que eles tiveram que lidar com a própria ocupação israelense, que tinha interesse ali em ocupar especialmente aquela faixa ali que tem muitos aquíferos na região. Então, o Hezbollah conseguiu, com apoio financeiro e militar do Irã, né, o recém-criado regime dos ayatollahs, essas vitórias também, que foram parecidas, né, foram táticas de hit and run. Claro, o Hezbollah tem uma artilharia, um sistema de artilharia muito mais poderoso do que o Hamas, né, e uma logística também, uma área muito montanhosa. O Hamas teve que cavar túneis, né, alguns dizem que foi know-how até da Coreia do Norte, que eles adquiriram. Então, eles tiveram uma caminhada muito mais estreita, assim por dizer, muito mais complexa. Quanto à questão do casus belli, o Ali também pontuou, eu acho que eu posso acrescentar só alguns detalhes aqui. Os acordos de Abraão teriam sido desastrosos, né, se aplicados, especialmente a ideia de você ter um reconhecimento amplo do Estado palestino, é um fato, talvez tenha sido o principal, mas tem também o aspecto da expansão dos assentamentos na Cisjordânia, também. O bloqueio naval, que, se eu não me engano, ele estava até desde 2007, né, quando o Hamas venceu a primeira eleição deles na faixa de Gaza e acabou tomando, né, o controle do antigo grupo ali do Fatah, que é ligado ao governo da Cisjordânia, da Autoridade Palestina. Então, que tinha sido até uma vitória para Israel, né, você dividir as autoridades palestinas. Então, acabou tendo uma surpresa na época, porque o Hamas ele teve um avanço realmente muito grande, mas obviamente na Israel eles têm ali uma torneira muito grande e armamentos letais, mísseis de perfuração de bunker, caças ali de quarta e quinta geração, os F-35, os F-16, o F-15 também, né? Contra regiões ali que praticamente você não tem defesa antiaérea. Na faixa de Gaza não tem defesa antiaérea. Então eles acabaram tendo ali um domínio absoluto, né? A população acabou ficando refém. Então, ora eles bombardeavam Gaza, a população corria, né, para, como é que fala, para Khan Yunis. E depois bombardeava Khan Yunis, a população ia para Rafah, né, quando teve a primeira situação ali de calamidade. Aí depois bombardeava Rafah, esperava que eles fossem para outras regiões. Então, assim, o lugar virou praticamente um campo de extermínio, né? Aquelas imagens de crianças despedaçadas, pessoas no geral, homens, mulheres, despedaçados ao vivo, né? Se você pega, por exemplo, um genocídio que nem Ruanda, ou até mesmo o próprio Holocausto judaico, são fotografias ali de jornalistas que chegaram depois, aquela coisa toda, né? Não deu para ver tudo também, porque foi um aspecto muito amplo, mas esse daí foi televisionado, né? Com câmera de celular, com aparelho. Isso choca a opinião pública, né? E aí está outro ponto da operação do Hamas que acabou levando direto ou indiretamente esse processo, que é a deteriorização das relações econômicas de Israel, né? Comerciais, inclusive com parceiros ali que eram mais amplamente apoiadores, que eram os países da União Europeia. A Espanha anunciou embargo, a França, a Noruega, o Tribunal de Haia, igual o Marcos falou, até a Inglaterra. Isso é muito significante. A Alemanha, que todos sabem aqui várias razões ali que levam ela a ter um certo apoio incondicional a Israel, até a Alemanha criticou Israel, né? O único país ali que manteve o apoio mesmo diretamente foi os Estados Unidos, sobre o Biden e sobre o Trump, né? Vocês sabem, o lobby AIPAC é poderosíssimo. Mas e tem essa questão da coalizão. A coalizão do Netanyahu é extremamente radicalizada. Então, ele, para poder se manter no poder, ele tinha que manter essa guerra, né? Ele tinha que manter a máquina da guerra girando, para ter apoio do atual ministro das Finanças, o Bezalel Smotrich, e o Ben-Gvir, o famoso Ben-Gvir, né? Que inclusive são sancionados, né, pelo Reino Unido. Eles não podem pisar ali com risco de serem presos, assim como o próprio Netanyahu. Então, Israel, ele, em 80 anos, que a gente pode dizer, ele chegou a uma situação de que era considerado um país, né, democrático, uma democracia cheirosa, um aliado ocidental, com toda aquela coisa, para a condição de um Estado pária, né? Um pária no Oriente Médio,
os acordos de Abraão foram mitigados, agora com esse bombardeio do Catar, acabou mais ainda, e uma condição de Estado para os próprios apoiadores, né? Além da opinião pública, né? O boicote de investimentos, né? E a situação militar, que vocês peguem, por exemplo, os bombardeios que o Irã, né, que acabou estendendo o conflito ao Irã, acertou infraestrutura crítica, né? Instituto Weizmann, que é o principal, é equivalente ao Unicamp, o MIT deles. Uh, a refinaria de petróleo, eles têm duas, né? Uma foi completamente destruída, a outra foi danificada, né? A destruída foi em Haifa. O porto de Elai, né, por conta do bloqueio Houthi, que bloqueou 80%, né, das rotas dos navios que passavam no Mar Negro, ao mesmo tempo que os BRICS costuravam uma outra rota que passa pelo Mar Cáspio, né? Índia, Irã, Azerbaijão e Rússia. Então, realmente, muitas das coisas que lutaram, né, injetaram ali bilhões e bilhões para fortalecer o lobby, e mesmo a narrativa, ela acabou, né, sendo deteriorada. Além do aspecto econômico, porque agora você tem o processo de pacificação, parcial pelo menos, mas que você vai ter um retorno da vida civil, né? Tinha muitos homens ali que tinham sido convocados pelo exército israelense que estavam recebendo ali 8 mil, equivalente a 8 mil dólares, para manter a economia. O sujeito ali às vezes era um programador, era um profissional liberal de vários setores, né? E estava mobilizado, mesmo que não estivesse na linha de frente, ele tinha que continuar consumindo, né? Aquela velha fórmula keynesiana que muitos criticam, mas é a que dá certo, para manter a economia girando, além dos investimentos ali que os Estados Unidos faz para manter eles no jogo, porque é a base avançada deles no Oriente Médio, né? Eles perderam muita influência no Iraque, né? Eles perderam influência ali, até na Arábia Saudita, que não renovou o pacto do petrodólar em 2023, já está começando a comercializar em yuan, né? Tem uma aproximação, processo de aproximação ao PEP+, que incluiu a Rússia, inclusive o Brasil agora, e outros, né? Você está tendo um novo redesenhamento, né, daquela região, tentando ali desenvolver laços comerciais mais profundos, segurança regional. Israel, que era um papel fundamental para esse domínio antigo dos Estados Unidos, perdeu essa proeminência. Israel, em 1967, conseguiu liquidar 3, 4 adversários em 6 dias, né? Que foi uma das vitórias mais notáveis militares, né? As guerras de Israel são caracterizadas por serem rápidas e letais. E eles tentaram fazer isso. Quando você faz ataque, igual o Ali falou, o objetivo tático, né? Ataque de decapitação, você espera que o seu inimigo ele caia para você ir lá ocupar e dominar a região. Foi a tentativa em Gaza, foi a tentativa no Líbano, tentar expulsar o Hezbollah além do rio Litani, e nenhuma delas deu certo. E teve a do Irã, né, que teve um apoio ali oculto, né, do Trump, se fazendo por mediador, mas para tentar fazer uma revolução colorida, né? Eles tinham montado um grupo formidável ali de quinta coluna, né, com drones, com RPG, sistema Stinger, que conseguiram fazer ataques letais, mas não conseguiu o principal objetivo, que era o regime change. Agora é o contrário, o Irã está recebendo caça de quarta geração dos Estados Unidos, está recebendo defesa antiaérea e radares da China, e teve ali, se existia algum questionamento ao regime dos ayatollahs, acabou sendo revigorado. A opinião internacional em relação a Israel é muito ruim. E a opinião interna, quando um país é atacado, como foi o Irã, geralmente o quê? Eles se juntam em torno do líder, por mais que existam certas contradições. Eu vi feministas ali, inclusive, mulheres que são contra o Ayatollah, falando, não, agora eu apoio, que eles estão aqui atacando a gente, matando homens, mulheres, crianças. Óbvio que a gente vai apoiar a hierarquia aqui, né? Que governa o nosso país. Mesma coisa, inclusive, em relação ao Brasil, com tarifaço. A popularidade do Lula estava caindo. Veio esse ataque híbrido dos Estados Unidos, o que acontece? A população, naturalmente, ela se compadece, por mais que seja uma liderança errante em muitos aspectos. Então, são pontos ali que eu coloco, né, desse confronto híbrido, que você envolve ali comércio e atividades militares. Também não tem como não ressaltar o papel dos Houthis, né, nessa contenção, não só de Israel, mas dos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Reino Unido chegaram a bombardear fortemente a península ali do Iêmen, várias vezes, sobre o governo Biden e depois sobre o Trump, né, que ameaçou
chover ferro e fogo e tal, fizeram isso, mas não conteve, né? Os Houthis, eles mantiveram a atuação firme deles e acabou levando, né, esse conflito para essa situação de um impasse militar, que para o país atacante, né, que propôs exterminar os Houthis, o Hamas especialmente, empurrar o Hezbollah além do rio Litani, fazer um regime change no Irã, acabou não dando certo. O que você vê é o contrário. Uma grande parte da população israelense imigrando para o Chipre, inclusive comprando terras ali, né, indo em iates ali para o Chipre, e mais de 100 mil refugiados em cidades do norte. Isso aí não sou eu que digo isso. Se vocês pegarem a mídia israelense, inclusive eles consideraram aquele acordo que eles fizeram com o Hezbollah uma derrota, né? Aquelas cidades ali de Kiryat Shmona, Metula, né? Manará, que é um kibbutz, Manará, aquelas regiões ali estão inabitáveis porque o Hezbollah destruiu a maior parte da infraestrutura crítica, energia elétrica, né? Casas ali e tal. Então, a conta agora vai vir exatamente após o acordo de paz, a retirada parcial de Gaza, e vamos ver os próximos capítulos, né? O Ben-Gvir está ameaçando sair do governo, como ele sempre faz, e geralmente quando ele faz isso, o Netanyahu ataca alguém, né? Só que o Irã está sendo fortemente rearmado, e hoje teve uma declaração do Putin de que uma declaração de que ele falou com o Netanyahu, e o Netanyahu disse que não queria guerra com o Irã, pelo menos palavras do Putin. Eu passo a bola aí para o Ali, se ele tiver uma informação especial, o Marcos. Enfim, eu já falei muito, eu passo a palavra para vocês aí. Se o Ali quiser falar antes de mim sobre esse último ponto, ele pode até falar, mas... Não é... Calma, não é só o Ben-Gvir. O Ben-Gvir e o Smotrich ameaçaram sair da coalizão caso o Grupo H não deixe de existir, e hoje o Avigdor Lieberman, o Yair Lapid, o Benny Gantz formaram uma ampla coalizão, né, da direita à esquerda, basicamente falando já em derrubar o governo Netanyahu na próxima reunião de inverno, né? Então, muitas emoções, né, na política interna israelense, e por isso eu acredito que o Netanyahu vai acabar abrindo outro fronte aí, seja contra o Irã ou o que seja. Dessa vez, provavelmente, a pancada vai ser mais pesada. Lembra aqui que o Irã acertou 40 alvos dentro de Israel, né, destruiu 1/3 da infraestrutura crítica do país. Israel gastou 200 milhões por dia, tá, em mísseis interceptadores. Para o nosso público entender aqui um pouco, defesa antiaérea, pessoal, é algo que vai cair em desuso, tá? Vai ter que mudar totalmente, porque é algo que não compensa. Um míssil de defesa antiaérea, ele custa de 10 a 15 vezes, né, mais do que um míssil de ataque, ou seja, é muito mais barato você simplesmente saturar o sistema ali, né, e depois jogar os mísseis mais refinados, como o Irã fez, né, para atacar o seu oponente, né. Como o Gabriel já falou, o porto de Eilat foi destruído, as refinarias de Haifa, né, por aí vai, todas as bases israelenses foram atacadas, né, as 6 que existem no país. Então foi uma mega guerra de atrito, e o Trump entrou aí, né, fez aquela pirotecnia, a GBU-57, ela nesse caso aí, não acredito que tenha destruído as capacidades nucleares do Irã, né? A capacidade de penetração dela é de 60 metros, e as usinas nucleares subterrâneas ficam a mais de 80 metros de profundidade, né? Isso sem levar em conta outros fatores, né? Se tiver algum engenheiro aqui assistindo, vai falar da concretagem, tipo de solo, o fato de ficar em montanha, e por aí vai. Todo armamento, pessoal, ele é feito para operar numa condição otimizada. Quando você muda algumas variáveis, ele perde a operacionalidade. E só fazer uma comparação, né, porque assim, a guerra de 48 e a guerra de 67, elas foram situações atípicas, porque era um exército urbano contra um exército rural, né? Não existia infraestrutura na região, era uma região rural, de deserto, fazenda, etc. Aí você monta uma fileira de tanques, né, uma brigada, invade, etc., você consegue limpar todo o perímetro, né? Agora, em guerra urbana, é muito mais difícil. Sugiro aqui que o pessoal leia o livro De Casa em Casa, né, do David Belavia, que foi oficial dos Estados Unidos, House to House, que ele fala como eles levaram 3 anos para limpar ali só a cidade de Fallujah, no Iraque, tá, durante a guerra com o Iraque do Saddam Hussein, e mesmo assim não funcionou, né? Hoje existem mais de 60 milícias dentro do Iraque. Lutar com guerrilha é muito difícil, lutar com guerrilha em teatro urbano é mais difícil ainda, né? Nesse caso, acredito no número de 200 mil mortos, né?
provavelmente maior ainda, porque esse número não está contando os desaparecidos, né? E os desaparecidos não vão reaparecer, provavelmente estão aí sobre os inúmeros escombros, né? Então, assim, vai chegar aí na casa dos 300, 400 mil, neste caso, né? E só que é aí que tá, né? Você matou civis a rodo, mas a guerrilha, pessoal, o Grupo H, ele tinha 50 mil combatentes no início dessa guerra, entendeu? Então, assim, Israel não conseguiu depletar as fileiras, né? O grupo ficou guarnecido ali nos túneis e nas trincheiras que fez, no meio dos escombros que o próprio exército israelense concedeu, né? E conseguiu impor um modelo de guerra que de junho para cá, né, depois da guerra do Irã para cá, em julho e agosto, a taxa de baixas foi de 1 por dia, que é uma taxa alta para o exército israelense. De setembro para frente, ela começou a ser de 5, 6 baixas por dia. Falo isso porque todo dia eu faço um apanhado, não na mídia árabe, mas na mídia israelense, né? No canal 13, no canal 14. O pessoal que assiste minhas lives sabe. Então, assim, existe a impressão, pelo menos, de que havia um grande esgotamento, né, no exército israelense por conta disso aí. E o Eyal Zamir estava batendo já de frente com o Netanyahu, dia sim, dia também, porque o Mossad sabe, o exército israelense sabe, os oficiais israelenses sabem que o objetivo estratégico estabelecido é impossível de alcançar, né, que é acabar com o Grupo H. E mesmo que ele acabe, caso o Trump costure alguma coisa e o grupo finja ter acabado, vai ser só uma mudança de CNPJ. Muito parecido com o que aconteceu com o Jundunlar, ali no Baluquistão paquistanês, quando se descobriu que ele estava sendo apoiado por Israel, né? Aí eles mudaram de nome, hoje é Jaish al-Adl, né? Mas é o mesmo grupo, os mesmos operativos, as mesmas técnicas. Mas passo adiante aqui. Obrigado ali pela colocação, obrigado, Gabriel, aí pela colocação sua. Eu vou tocar aqui alguns pontos, né? Esse último ponto do Ali, né, que é a mudança do CNPJ, né? É bem interessante. Na Colômbia aconteceu algo parecido, né? Que foi o acordo de paz com as Farc, né? Que a Farc, elas viraram um partido político. Inclusive, isso foi, né? O IRA passou pela mesma coisa no Irã, depois de vencer aquelas guerras de guerrilha, ele se tornou um partido, né? Que hoje é o Sinn, no Irã não, na Irlanda, hoje é o Sinn Féin. Né? Também tem isso daí também. Né, que é, tipo, você deixa de ser um movimento de luta armada e passa a ser, né, um movimento de luta política. Né? E aí deriva-se até uma frase, né, que foi muito conhecida aqui no Brasil, né, que muitos disseram, né, o Lula não é uma pessoa, Lula é uma ideia. Né? E o mesmo se aplica, né, para o caso do Hamas. Né? Hamas não é uma pessoa, não é um grupo, virou uma ideia. Né? E justamente, e eu digo isso que virou uma ideia pelo seguinte motivo, né? Por que se chegou, como se chegou a esse cenário, né, que nós estamos vendo aí, né? Se você olhar nos últimos anos, especialmente nos últimos anos da segunda passagem de Benjamin Netanyahu pelo poder, vamos lembrar, Netanyahu está pela terceira vez no poder. Ele esteve no poder entre 96 em 99, na segunda passagem de 2009 até o início de 2020, e agora, né, essa passagem agora de 2022 para cá. Né? Nessa segunda passagem, nos últimos anos, né, do governo de Netanyahu, né, Israel, paulatinamente, foi minando cada vez mais a viabilidade da existência de um Estado palestino. Diversas iniciativas, né, em diversos frontos, né, seja bloqueios militares, bloqueio de recursos como água, energia, né, situações do tipo até concretar poços. Né, eles concretavam poços na Cisjordânia para poder não ter fornecimento, para poder não ter água, né, disponibilidade de água para os palestinos, fora as habituais, né, as frequentes construções, né, de assentamentos, né, dentro da Cisjordânia. Muito se fala, né, você falou, né, o Gabriel falou muito bem que Israel se tornou um Estado pária, né, e isso me faz pensar, por exemplo, na política do apartheid sul-africano. O que está
essa construção de assentamentos judaicos em Gaza, que na prática o que faz, né? Você, na teoria, existe lá a Cisjordânia, mas na prática a Cisjordânia é vários pontos de território palestino crivados de assentamentos judaicos por todos os lados. Então, ou seja, você não tem um território palestino contínuo naquela região. Não existe isso. Não dá para falar em um território palestino contínuo, né? Não existe continuidade, né? E o território palestino, na prática, vira o que é algo muito parecido com o que tinha nos Bantustões, né, da África do Sul, do Apartheid, né, que você tinha territórios lá em que os povos que ficavam ali, e eram territórios que não eram contínuos, e aí você tinha que pedir autorização ao governo sul-africano naquela época para poder entrar, poder passar, atravessar territórios. Aliás, diga-se de passagem, Israel, né, apoiou o Estado sul-africano do regime do Apartheid. Inclusive isso inclusive é uma das motivações que leva a África do Sul, né, agora a entrar com essa ação no Tribunal Penal por genocídio, né? Então, ou seja, tem um elemento, né, histórico, né, por trás de toda essa questão. Mas voltando ao ponto, né, Israel foi minando as possibilidades de uma solução política para o conflito. E a gente sabe muito bem, se você elimina a via política para uma resolução de conflito, vai restar o quê? Guerra, porrada. Não tem jeito, não tem uma terceira saída. Não tem outra possibilidade. Se você elimina a via da negociação, se você elimina a via do diálogo, você vai restar o quê? A guerra, né? Como dizia muito bem von Clausewitz, guerra é política por outros meios, né? E aí, pegando o ponto aqui que Gabriel mencionou, né, da questão da opinião pública, né? Israel se desgastou muito, tanto na opinião pública externa, né, a opinião pública internacional, como a opinião pública interna, né? Internamente, se você olhar, Israel é um país que está completamente... o tecido social israelense está completamente esgarçado. Completamente esgarçado. Se você olhar, há um nível de tensão interna, né, que nunca havia antes, né? E isso ficou mais evidente ainda com a iniciativa, né, do governo israelense de querer recrutar os ortodoxos, né, para o serviço militar, que até então é algo que não acontecia. E é algo que tem forte oposição da própria base de Netanyahu, dos partidos religiosos de Netanyahu, né, o Shas, o TJ, né? Então, assim, são partidos religiosos que se opõem ferrenhamente, né, a essa iniciativa. Então, isso já é um problema, né? Fora a própria questão da condução do conflito em si, né? A condução do conflito, né, divide fortemente a opinião, né, no sentido de que os objetivos não foram alcançados, né? Se fez tudo isso para no final, pelo menos dar-se a impressão de que Israel não conseguiu o que planejava conseguir. E isso também acaba minando, né, a confiança nesse atual governo de Netanyahu. E outro ponto que vale lembrar, Netanyahu ele está sendo alvo, né, de processos por corrupção, né? E, inclusive, ele voltou ao poder, ele fez questão de buscar o retorno ao poder nessa última passagem, justamente para evitar, né, ser processado, né, poder, inclusive, ser preso, né? Aliás, a primeira vez que Netanyahu caiu lá em 99 foi por corrupção, foi por acusações de corrupção. Então, assim, então, assim, para ele se manter no poder, ele precisa manter essa condução, né, beligerante, né? Não só Israel,
Mas aí entra a questão também do Hezbollah lá no Líbano, o Irã, né? Também a questão dos Houthis, né, lá no Iêmen. Então, assim, o que você tem, né, é basicamente como ele não tem condições, digamos assim, de se manter por vias políticas, né? Ele tem que manter o país, né, Israel, num clima de guerra permanente, né? Externamente, né, se você olhar, né, países que eram até então aliados, né, de Israel, né, principalmente na Europa, né, adotaram uma postura mais fria, adotaram uma postura mais distante, né, e mesmo os Estados Unidos, né, os Estados Unidos apoiaram, né, de certa forma, mas também, vamos falar a verdade, né, esse acordo, né, na verdade, beneficia muito mais, né, os Estados Unidos do que propriamente Israel, né. Para Trump, né, o Trump considera esse acordo que nós estamos vendo aí como uma grande, a maior vitória pessoal dele nesse segundo mandato, né. Agora, para Israel, né, o que dá para dizer? Não só não conseguiu isso, se fala nesse acordo anistia aos membros do Hamas. Olha, imagine isso na opinião pública israelense, né? Principalmente para Netanyahu, que falava que o objetivo dele era destruir o Hamas. Não só não vai destruir, como vai anistiar, como vai ter que anistiar, né? Aliás, é engraçado, né? Anistia, isso é bem familiar, né, esse termo, inclusive no debate político aqui, né? Então, assim, você se vê um clima, né, bem problemático, né? E aí eu gosto muito de falar, eu falei muito na questão informacional, né? Que não só lá fora, não só dentro de Israel, mas aqui fora, né? Há uma verdadeira guerra de informação, né? E aí usa-se diversos meios, seja a mídia convencional, né? Seja certos influenciadores nas mídias sociais, né? Para poder se divulgar certas versões do conflito que muitas vezes não se confirmam, que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, não se confirmam na realidade, né? Aliás, certos canais da mídia, né, se a gente for olhar, na prática se comportam quase como órgão de relações públicas do governo de Israel, né? Chega a ser até, sim, constrangedor isso, né? Mas é isso que a gente tem que falar. E a questão do Brasil, né? A postura, eu gostaria de saber, né, de vocês, né? Primeiro do Ali e depois do Gabriel, assim, o que vocês enxergam, né, da postura brasileira em relação ao conflito? O que poderia ter, quais foram os acertos e o que poderia ter sido, digamos assim, mudado em relação ao que foi adotado ao longo desses 2 anos? Vou fazer algumas colocações aqui, falar sobre a posição brasileira e já passo para o Gabriel aqui, né? Primeiro, né, falar por que os acordos de paz nunca deram certo, né, pós-Oslo. Que em todos os acordos de paz, Israel exigia livre passagem, né, não só isso pelo território palestino, como também colocar todo um aparato de escutas, né, de levantamento de inteligência, etc., dentro do Estado palestino pós-constituído, né? Além também da questão dos refugiados, né? Da não possibilidade de constituição de um exército e por aí vai. E sobre a África do Sul em específico, estudem aqui, deixo essa dica aqui para o nosso público, o desenvolvimento da bomba atômica sul-africana. Tá? Israel não só cooperou com o programa nuclear sul-africano, né, do apartheid, como também desenvolveu sua bomba atômica em conjunto, né, com troca tecnológica, etc. Isso na época que o regime do apartheid sul-africano já era profundamente sancionado, né? Sobre a posição do Brasil em específico, o Itamaraty, ele acredita muito naquela diplomacia de salão, né, de multilateralidade, etc., só que no novo mundo, né, que se desenha, não acredito mais que esse modelo do Barão do Rio Branco sirva, né? Isso aqui é um exemplo, o posicionamento do Brasil em relação a esse acordo com a União Europeia é outro exemplo, entendeu? Porque no novo mundo que se desenha, em que a Europa está totalmente capitulada, que a defesa europeia está toda encaixada, né,
dentro do guarda-chuva de defesa dos Estados Unidos, basicamente tentar ser equidistante entre a Europa e os Estados Unidos, é alinhamento automático com a OTAN, né, com os dois. E sobre Gaza em específico, a única coisa que o Brasil poderia ter feito, que não fez, era ter parado de vender petróleo para Israel. Nesse caso aí, Israel teria que buscar novos mercados e provavelmente a Índia substituiria, né? A Índia é um dos maiores aliados de Israel. O Brasil, inclusive, a Índia, perdão, vende muita munição para Israel, é um dos maiores fornecedores de munição. Tem cooperação tecnológica em tudo que vocês imaginarem, de drones a inteligência artificial. Então, infelizmente, né, o nosso país ele está com as suas potencialidades geoestratégicas e de projeção totalmente dilapidadas, né? Desde a Operação Lava Jato, pelo menos. Inclusive, esse é um dos temas que eu trato aqui no meu livro, né? Que a editora de vocês vai lançar aí nos próximos meses, né? Está na segunda revisão aí, que é sobre exatamente como construir a capacidade de projeção geoestratégica do Brasil. Mas passo adiante. Gabriel, ali terminou sua fala? Beleza, pode falar, Gabriel. Bom, quanto à questão do governo brasileiro e a administração em relação a isso, eu acho que foi assertiva. Tanto quanto algumas colocações do próprio presidente Lula, quanto dos nossos embaixadores, né? Inclusive o Lula tomou muita pedrada da imprensa. Já no início do conflito, em outubro ainda de 2023, chegar a comparar, inclusive, né, com o que aconteceu com os judeus, né, no Shoah, vulgo Holocausto. Eu acho que foi assertiva. Chegou a cancelar também contratos ali para trazer tanques Merkava. Quem conhece a situação do Exército Brasileiro sabe que a gente precisa de tanques novos, né? Mas o Merkava também não é o que tem de melhor no mercado, cá entre nós, né? E olha que o Israel tem equipamentos militares muito bons, mas juntou os dois. Questão do petróleo, eu concordo com ali, eu acho que deveria ter sido feito um embargo internacional de petróleo a Israel, mas você sabe como é que é o mundo, né, que a gente vive. Eu também não julgo a posição do Brasil em não ter deixado de vender. Porque você pega, por exemplo, a Turquia, que inclusive tem uma das sedes diplomáticas do Hamas, né, assim como o Catar, ela permite que 70% do petróleo que chega em Israel via Azerbaijão passe por ali. É triste, né? Eu acho triste. Eu acho, não que o não exemplo da Turquia deva ser seguido por a gente, né? A questão é imoral, ou a Rússia mesmo, com aquela política dúbia que ela tem em relação ao Oriente Médio, né? Duas caras. Ora, tem os torcedores que falam, não, eles vão defender o mundo árabe, vai defender nada, estão defendendo os interesses deles. E no Brasil, né, na nossa situação econômica atual, que a gente precisa de captação de dólares, infelizmente, às vezes a gente tem que fazer acordo com o diabo. Agora, passando adiante, eu queria falar sobre o ponto que você colocou, Marcos, sobre a divisão da sociedade israelense, que é muito interessante. Israel ele passa por uma crise institucional antes desse conflito, que é a relação do STF deles com o governo, né? Que o Netanyahu ele tentou intervir, né? Ele tentou estabelecer um controle ali. Houveram manifestações em massa, né, do grupo mais à esquerda, assim, por dizer, que acabou colocando em crédito, ele não conseguiu passar essas reformas. Depois, né, do ataque do Hamas, ele acabou tendo uma sobrevida por conta disso, né? Porque no dia 7 de outubro, dia 8, Israel foi o país mais aplaudido, mais, né, adulado no planeta Terra. Né? Porque nunca morreu tantos judeus depois do Holocausto, aquela coisa toda. Né? Como se não morresse essa cota de palestino aí por mês, praticamente. Fora os de fome, igual o Ali falou, os desaparecidos que não vão voltar. Então, só que depois disso ele pegou e jogou todo esse crédito no lixo, né? Um tipo de guerra que ele empreendeu, destruindo cidades, né, fazendo cerco, impondo a fome, doenças, né? Eu lembro de ter visto, inclusive, uma pesquisa antes desse conflito, que Gaza, 90%, 93% da água não era tratada, que eles tomavam. Então, assim, já era um lugar ruim para se viver, né? Já era um lugar complicado. Então, soma tudo isso, aí você pega todo o dinheiro investido, né, esse material extremamente sofisticado que eles têm, ataques de inteligência, né, ataques de decapitação. Aí eu tenho a conta aqui, a conta de 2025.
os países que reconheceram o Estado palestino, países que são historicamente próximos de Israel. Reino Unido, Canadá, Austrália, Portugal, França, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra, Mônaco e San Marino. Os últimos são menorzinhos, mas esses primeiros aqui, só falta os Estados Unidos do mundo anglo-saxão. E eu acho que é questão de tempo. Se você pegar a população jovem americana, os jovens acadêmicos e futuros políticos, eles não têm muita visão de Trumps, de Bidens, de Bushes, né? Aquele sionismo militante AIPAC, né? Ainda mais depois desse evento. Então, apesar de ter sido em cima de uma tragédia, eu acho que o reconhecimento, né, pleno do Estado palestino, ele realmente se tornou questão de tempo. Aliás, já é, se vocês forem ver. Né? Mas óbvio que os Estados Unidos, por ser a maior economia, maior exército ainda, né, mais poder por enquanto, tem um peso o reconhecimento deles. O próprio controle que exerce influência sobre Israel. Né? Inclusive, a mídia está batendo muito nisso, né? Falando da pressão que o Trump fez em cima do Netanyahu para encerrar esse conflito, né? Que foi um jogo de bastidores pesado. A última reunião que eles tiveram, o Netanyahu, se vocês olharem para a cara dele, ele estava claramente incomodado. O Trump falando em tentar refazer a acordo de Abraão, incluindo o Irã, que isso é maluquice, né? Isso aí é muito. A não ser que nos acordos de Abraão reconheça o Estado palestino ali, né? Retirem sanções do Irã, mas é muito difícil. E como é que fala? O Trump falando. Ele também estava falando ali de refazer os acordos de Abraão em. Pô, eu tinha me esquecido agora. Ele tinha falado. Bom, enfim, o Netanyahu ele estava falando de Estado palestino, foi isso. Ele tinha falado abertamente em Estado. Você olha para a cara do Netanyahu, ele vira assim, na hora. Então é uma questão de tempo, isso daí, né? À custa de muito sangue, né, e tal. Eu acho que o papel do Brasil é ser um mediador desse processo, como sempre foi, né? Condenar os crimes de guerra de Israel, obviamente, como a gente faz desde os anos 70, né, com o Ernesto Geisel, que muitos não gostam, tem o direito de não gostar, mas uma coisa é fato, o posicionamento do governo brasileiro nessa questão é assertivo. E o Brasil, historicamente, o Itamaraty tem uma tradição de ser um mediador também. Eu acho que a gente tem uma comunidade, né, judaica grande, né, para os padrões ali que dá para se dizer que é grande no Brasil. Muitos deles são cientistas, médicos, pessoas criativas, comunidade árabe, especialmente libanesa também, que teve em guerra com Israel. Então, o Brasil, nesse aspecto, eu acho que ele é até um exemplo para o Oriente Médio, né, de tolerância, de convivência próxima, né, a despeito, né, também da gente passar por um processo turbulento político nos últimos 10, 12 anos. Historicamente, o Brasil, nesse aspecto, ele dá um exemplo. Né? Eu acho que é o único país do mundo que você consegue botar judeu e árabe do lado ali, ó, não vai ter briga, né, e tal, ou são até colegas, ou vão para o jogo do time de coração deles ali juntos, entendeu? Acontece, isso aí faz parte da nossa formação antropológica. Então, sobre a questão do conflito, outras respostas, igual eu falei, da institucionalidade de Israel vão ser decididas agora. Se o Netanyahu ele zerar ali, né, definitivamente o gap de guerras, ao que tudo indica, né, esses partidos carranistas vão parar de apoiar ele. E existe uma probabilidade que eu já até conversei com Ali outras vezes, né, mas eu posso falar aqui também, e ele pode até completar, do deep state, assim por dizer, israelense, descartar o Netanyahu depois disso. Até para tentar restabelecer uma certa legitimidade perante o mundo. Não, esse cara aqui fez merda, tentou ali infringir nossas leis, inclusive, mandou ortodoxos para a guerra, tentou mexer no nosso. Ele conseguiu desagradar os ortodoxos e o pessoal da centro-esquerda, né? O pessoal mais liberal de esquerda. Ele conseguiu desagradar esses dois grupos. Né? E agora os carranistas também, porque eles queriam a guerra total ali, aquela coisa toda. Tem uma ala da direita descontente também, viu? Também porque eles acreditavam que esse processo ia conduzir ali, né, definitivamente essa limpeza étnica. Né? É um sonho molhado desse pessoal aí, terminar de limpar aquilo e anexar o que restou da Cisjordânia. Só que a Cisjordânia é mais fácil você empurrar a população palestina para a Jordânia, faz um acordão. Gaza é mais difícil, porque tem uma muralha ali, que tem o Egito tem o Mar Mediterrâneo. Então, os próximos capítulos, né, o próprio Ali falou,
que agora vai ter a reunião do gabinete de inverno e pode ser que ele seja destituído. Ali vamos ver se as instituições de Israel, né, vão tentar preservar esse tipo. É uma questão ética, inclusive, né? Mas só dele ser julgado por esses crimes de corrupção e pegar cadeia, eu acho que aumenta, inclusive, a probabilidade dele, né, ser julgado em instâncias maiores em cima disso. Assim como ele não fez nada sozinho, né? Militares, essa turba política que circula ele, especialmente nesse último mandato. Então, mas serão coisas assim que o tempo vai responder, né? A coisa está muito fresca. Inclusive, quando a gente marcou essa live, a gente nem sabia que ia terminar ontem, por exemplo. Terminou agora, né? Terminou. Tem 2 horas que entrou em vigor o cessar-fogo. Foi equivalente a 8 horas aqui, 2 horas da madrugada lá. Inclusive, eles estavam com medo do Grupo H sequestrar ali, pegar alguns soldados que ficassem perdidos. Eles estavam fazendo uma retirada ali às pressas, né, nisso daí. Jogando ali artilharia também, munição. Mas acabou de entrar agora. Está muito fresco isso daí. Os próprios termos da negociação, quem que vai ser solto de um lado, como que vai ser, ainda a gente não sabe, né? Como que vai ser estabelecida a política humanitária? Eles vão ter que fazer uma quebra de bloqueio naval ali, né? Porque não vai entrar só por Israel, você vai ter que levar navios e navios ali com toneladas ali de comida, de remédio para essas pessoas e também material para poder reconstruir posteriormente. Mas enfim, passo a palavra para os senhores. Acerca, né, inclusive dessa questão naval, né, nós tivemos um episódio recente, né, digamos assim, da detenção, né, da flotilha, né, que chegou lá em Gaza, inclusive nosso camarada, né, o Mansur Peixoto, né, do História Islâmica, acabou, né, sendo um dos detidos, né, por Israel nesse episódio, né, ele acabou sendo deportado. É uma medida que é claramente, né, uma medida claramente desproporcional, né, claramente imoral, ilegal, desproporcional. E assim, realmente, né, como o Gabriel muito bem mencionou, né, até para preservar uma certa legitimidade, né, de Israel em relação à comunidade internacional, eu também acredito, né, que vai haver uma mudança, né, de gabinete, né, porque para você ter ideia, né, o gabinete de Netanyahu é um gabinete que já tem uma base muito pequena e que só conseguiu ter essa base graças ao apoio dos carranistas, né? E os carranistas estão, óbvio, eles estão insatisfeitos, né, com esse acordo. Muito provavelmente eles vão realmente pular fora do governo. E isso vai levar a uma nova eleição. Seria aí, vamos pensar o quê? Seria 1, 2, 3, nós vamos para 4 eleições em 5 anos. 4, se não me engano, 4ª eleição em 5 anos. Então, ou seja, isso já dá sinal, já é um sinal muito claro de instabilidade, do nível extremo de instabilidade política e institucional que Israel vive nos últimos anos, né? Inclusive, o sistema político de Israel, ele é um sistema, né, que ele tende à instabilidade, porque você tem diversos partidos pequenos, que são pequenos na teoria, mas que são peças importantíssimas para formar qualquer gabinete, tanto à direita como à esquerda, né? Se você olhar partidos, inclusive os partidos religiosos, tipo partidos ortodoxos como o Shas, o TJ, né, que é o União Judaica da Torá, alguma coisa assim, é o nome traduzindo aqui para o português, né? Você tem, né, são partidos que acabam sendo meio que um kingmaker. Também tem o Israel Beitenu, né, do Avigdor Lieberman, né, chegou a ser aliado do Netanyahu em tempos anteriores, né, mas acabou se voltando contra. Inclusive, o Lieberman, né, nesses últimos anos, ele tem sido fortemente crítico de Netanyahu, inclusive tem falado, né, tem feito denúncias um tanto graves, né, de que Netanyahu, por exemplo, estaria apoiando milícias, né, ligadas ao Estado Islâmico para combater o Hamas, né? Então, ou seja, inclusive aquela narrativa, né, de que Israel é um Estado antiterrorista por excelência, né,
é uma narrativa que não se sustenta, né, com os fatos. E assim, falando da posição do governo brasileiro, eu também concordo, eu acho que a posição do governo brasileiro, ela, na medida do possível, ela é assertiva, né? Na medida do possível, ela é correta, ela é coerente, né, com a nossa posição histórica, né, que é uma posição de defesa da solução de dois estados. Né? Historicamente, o Brasil sempre defendeu isso, desde a época lá do Oswaldo Aranha, né, em que o Brasil defendia, né, a solução de dois estados, que é um estado israelense e um estado palestino. E não se abriu mão disso. Né? Se essa solução hoje ela é viável ou não, aí são outros 500 aqui na discussão, né, que não vai dar para caber aqui por conta do tempo. Né? Mas, né, a posição brasileira tem sido assertiva de denunciar, né, os crimes de guerra que o Estado de Israel, nesse governo de Netanyahu, praticou nos últimos meses, né, e aí são vários, né, e são bastante evidentes isso. E isso a despeito de uma posição, né, que, inclusive, do próprio, alimentada pelo próprio Estado de Israel, né, de demonstrar uma certa hostilidade ao governo brasileiro. Israel reagiu assim, de uma forma até hostil mesmo à postura do governo brasileiro, né, participando, inclusive, de atos, né, de reuniões com a oposição, né, em certas situações. Né? Então, assim, uma postura bem, digamos assim, bem pouco amistosa, né, de Israel em relação a nós. Mas, a despeito disso, a gente tem mantido uma postura firme, né, e coerente. Né? É claro, tem limitações, eu concordo com a Ali, né, que essa diplomacia, né, dessa postura, eu gosto sempre de falar que é uma postura, o Brasil quer sempre ser o bom moço do tabuleiro internacional, do jogo internacional. Eu comento isso, eu falo isso várias vezes, inclusive eu falei isso várias vezes com o Eric, né, o Eric Porto, né, em outras ocasiões. O Brasil, ele quer ser o bom moço, né, do jogo. Só que, no momento que a gente está hoje, o Brasil não dá para ser bom moço. Não dá para ser o carinha que joga bonitinho, né? Você tem que defender seu interesse e você tem que, às vezes, falar grosso. Tem que falar grosso, tem que falar, não, tá errado, não é para fazer isso. Né? Eu concordo, nesse ponto eu concordo totalmente com a Ali nesse sentido. Mas, como eu disse, a postura, na medida do possível, a postura desse atual governo em relação a esse conflito, né, tem sido correta. Né? E, assim, o que se vê hoje, né, na opinião pública, né, aqui, né, sobre esse conflito, muitas vezes é basicamente o quê? Veículos de mídia, né, atuando como uma espécie, né, de relações públicas, né, do governo do Estado de Israel. Né? Inclusive, é engraçado, você se vê, né, esses meios de mídia que a gente tem, eles não se preocupam nem mesmo em consultar, né, informações da própria mídia israelense. Né, de um Haaretz, de um Times of Israel, né, e outros canais de imprensa, né, sobre o conflito. Basicamente, atuam com uma espécie, né, de mero, digamos assim, vamos dizer assim, assessoria de imprensa. Né, não fazem realmente o papel de jornalismo que é para se fazer. Né? Se a gente for olhar, né, certas coisas se vê aí, por exemplo, uma Globo News da vida. É engraçado porque muitas vezes a Globo News é engraçado. Ela muitas vezes, na época do Biden, ela era a Democratic Party Press, mais Democratic Party Press do que a própria Democratic Party Press americana, né? Era mais democrata que a mídia democrata dos Estados Unidos. E aqui, muitas vezes, ela é mais Israel do que, às vezes, a própria mídia israelense. Chega a ser curioso isso. Né? Chega a ser curioso. Aliás, né, falar de outro ponto de deterioração da imagem de Israel, que é bem interessante.
né? Muito se fala, não, Israel é a única democracia do Oriente Médio. Muito se fala disso, né? Só que a gente está vendo que Israel, nesses últimos anos aí, censurou veículos de imprensa. Israel censurou veículos de imprensa. Israel chegou-se... Al Jazeera, inclusive mataram os jornalistas do Al Jazeera. Né, fechou canais de imprensa, proibiu a atuação de canais de imprensa em Israel. Inclusive, foi a guerra que mais matou jornalistas nesse século até agora é a guerra em Gaza. É a guerra em Gaza. Então assim, a gente vê o choque entre o que é narrativa e o que é realidade. Né? Então, assim, é bem... sim, o comentário aqui do Gilberto, né? Até o New York Times tem inveja da Globo News em defender o partido Biden. Cara, se você vê a mídia americana, mesmo a mídia democrata, ela joga duro com os democratas muitas vezes. A mídia republicana americana, ela joga duro com os republicanos, muitas vezes. Agora, o que se vê aqui no Brasil, muitas vezes é o quê? É assessoria de imprensa disfarçada, mal disfarçada, diga-se de passagem. É o que a gente vê. Nós estamos aqui, falta menos de 4 minutos aqui para a gente encerrar a nossa transição. Primeiro, ali, para as considerações finais, depois o Gabriel, e aí eu encerro. Só agradeço, né, o convite. Peço que todo mundo se inscreva aqui no Brasil Grande, inclusive quem está aqui do Vento Leste, se inscrevam também lá no Vento Leste, o pessoal que é aqui do Brasil Grande, né? Considerações finais, né, que vocês mencionaram, o primeiro-ministro israelense, o Gadi Eisenkot quer, o Benny Gantz quer, e a Avigdor Lieberman também quer, né? E os três são de direita, né? Interessante. Os três se opondo ao Netanyahu e estavam exatamente nessa reunião que eu mencionei hoje, né? O Gabriel mencionou tanques aí também, né? Aquisição de tanques Merkavá. Eu defendo que o Brasil tem que adquirir outro tanque, né? O K2 sul-coreano, e aí, nesse caso, desenvolver uma indústria de tanques, porque a Coreia do Sul já transferiu a tecnologia do K2 para a Polônia, né? E a Polônia já está fabricando tanques lá. Então, acho que a gente está comendo mosca aí nesse negócio de desenvolver nossa indústria nativa, porque aqui para o nosso público, né, principalmente seu público que é mais nacionalista até, o pessoal entenda, a base de uma indústria de tanques e blindados vai ser a base de uma indústria de implementos agrícolas. Tá? Não são coisas muito separadas. Né? É muito fácil desenvolver uma tendo a outra. Então, nós temos que usar a nossa indústria de defesa para ser, digamos assim, o motor do desenvolvimento nacional e exatamente tornar os componentes, né, rentáveis, inserindo eles na nossa cadeia logística da indústria que nós vamos construir. No mais, agradeço aqui o convite e passo adiante. Gabriel? Não, eu reitero o que eu disse, né? Continuem acompanhando, de preferência, as mídias alternativas, mas tem a nossa página no Telegram, tem outras páginas que compartilham atualizações, tem o canal do Ali, o Vento Leste, que tem live todo santo dia a respeito disso, né? Tem o Multipolar TV, que vez outra, eu ou o Renzo, ou nós dois juntos, nós vamos ali participar junto com o Francisco Balsinha, né? Tentem engajar, se possível, a produção de conteúdo do nosso nicho e resta esperar, como eu disse, né? As coisas estão muito frescas ainda, né? Provavelmente não é, com certeza, o Ali vai vir outras vezes para a gente atualizar essa questão, porque tem muitos detalhes do acordo que não saíram, mas, por enquanto, eu acho que a deixa é essa. Obrigado, Marcos, pelo convite. Ali, mais uma vez, agradeço o prestígio que você está trazendo para a gente aqui com o seu conhecimento e ao público também, né? 10h14 já da noite. E é isso, pessoal. Até a próxima. O nosso episódio de hoje do Balanço Nacional fica por aqui. Desde já agradeço tanto ao Ali, né, quanto ao Gabriel pela participação, né, e agradeço pela audiência e a paciência aqui de todos. Desde já, muito obrigado, né? Tenham todos uma boa noite e até a próxima.